O programa Democracia no Ar é um espaço onde os movimentos sociais do Ceará têm vez e voz. Agora, somos mais fortes e estamos levando nossa voz para outras regiões. Além da Atitude Popular e a Rádio Classista na internet, estamos também nas emissoras Liberdade AM, Canudos FM de Boa Viagem, Rádio 25 de Maio de Madalena e Camponesa FM de Crateús. E no Facebook, na página Democracia Participativa CE. Essa é a rede cearense de comunicação popular, que leva até você notícias diferentes que mostram que outro mundo é possível a partir de uma informação do campo popular e democrático. Democracia no Ar, de segunda a sexta, das 10 às 11 horas, comigo, o jornalista Márcio Rodrigues. Democracia no Ar. Olá, bom dia! Seja bem-vindo você. Começa a partir de agora, aqui na sua web rádio Atitude Popular, o programa dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no Ar, com retransmissão pela web rádio classista da FETRACE, Canudos FM 104,5 e Liberdade AM, o 1310 de Boa Viagem. Camponesa FM 95,7 de Crateús e FM 25 de Maio 95,3 de Madalena. Assim, formamos a partir de agora a Rede Cearense de Comunicação Popular para a transmissão das lutas e ideias dos movimentos sociais do Ceará. Democracia no Ar é um programa idealizado pelo movimento Democracia Participativa, que em sua fanpage no Facebook retransmite também, a partir de agora, o programa Ao Vivo. Esse programa tem produção e apresentação de Márcio Rodrigues. Abertura técnica e intervenções comigo, Jonathan Neto. Temos o apoio cultural da AFBNB, Sintaf, Mova-se, Sinfarce e o Show Advogados Associados. 10 horas, 2 minutos, eu convido a dar sequência ao programa. Márcio Rodrigues, bom dia. Obrigado, Jonathan Neto. Amigos ouvintes, estamos começando Democracia no Ar pela sua web rádio Atitude Popular, o espaço dos movimentos sociais do Ceará. Obrigado pela audiência e pelo apoio da AFBNB, Mova-se, Sinfarce, Sintaf e o Show Advogados Associados. Além da Atitude Popular, o Democracia no Ar está em rede com as emissoras Camponesa FM de Crateús, a 25 de Maio FM de Madalena, Classista, web rádio da FETRACE, Liberdade AM de Boa Viagem e, ao longo de sua programação, a Canudos FM também de Boa Viagem retransmite esse programa. Também estamos no ar, ao vivo e a cores, para todos que quiserem nos acompanhar no Facebook do Movimento Democracia Participativa CE. Afinal de contas, Democracia no Ar é um espaço para dar vez e voz aos esquecidos e criminalizados pelos meios de comunicação tradicionais. Aqui os sindicatos e as organizações em defesa do meio ambiente, os movimentos por direitos humanos e os defensores dos direitos difusos serão ouvidos e poderão se manifestar de maneira livre e independente. Ouvir representantes de minorias e ampliar a voz de quem não possuía um canal de comunicação entra no ar agora. Democracia no Ar. Na edição de hoje, vamos receber Marina Valente, jornalista e estudiosa da comunicação sindical, e Terezinha Braga, que é médica e coordenadora estadual do Sebrapaz e dirigente estadual também do PCdoB. Elas vêm ao programa para falar sobre o precariado e como essa realidade acontece no mundo da medicina e como as mudanças na legislação trabalhista dialogam com essa nova realidade e essa realidade que já existe há algum tempo nesse mundo da medicina. Bom dia, Terezinha, muito obrigado pela sua participação no programa. Bom dia, Marina, também, muito obrigado pela sua participação. Bom dia, Márcio, bom dia, ouvintes, bom dia, aqueles que nos acompanham no Facebook. Antes da gente começar, um recadinho aqui para os nossos amigos ouvintes do Democracia no Ar, o programa dos movimentos sociais do Ceará, que vocês podem participar, ok? Estamos começando o programa e gostaríamos de convidá-lo a enviar sua crítica, sua sugestão, sua opinião, enfim, sua participação. Anote aí um telefone que vocês podem enviar mensagem por WhatsApp, 98206-3106. Vou repetir, código de área é 85. O telefone é o 98206-3106. Participe, aqui a democracia é para todos e todas. Temos aqui alguns recados para começarmos o programa já informando os nossos participantes.
O Congresso Extraordinário dos Jornalistas vai acontecer agora no mês de agosto. Fique ligado. Mais informações a gente vai trazer aí ao longo da nossa programação. E também vamos ter um programa especial com entrevista com a presidenta do Sindicato de Jornalistas na próxima semana. Temos um Cine-EFA, né? O veneno está na mesa, exatamente. O Cine-EFA, né? Cada brasileiro consome em média 5,2 litros de agrotóxicos por ano. Que coisa maravilhosa. É muito bom, né? Às vezes vem, aliás, é um bom tempero, né? Até quando vamos engolir isso? Após a exibição do filme, um debate com o Tiago Valentim, que é da Comissão Pastoral da Terra, da EFA de Jaguaribara. Não, Jaguaribana, desculpa. O Reginaldo Ferreira, que é técnico agrícola da Vale Assessoria, da EFA de Jaguaribara também. E a Fernanda Lima, que é nutricionista e responsável técnica do Programa de Alimentação Escolar de Tabuleiro do Norte. Vamos lá, isso aqui vai acontecer no auditório do SINCEP, né, dia 18 de julho. Opa, já foi? Não, né? Semana que vem. Vamos lá. A realização é da CPT, SINCEP e da Vale Assessoria, mas não é a Vale do Rio Doce, não se preocupe não, minha amiga Marina Valente. Temos aqui também a divulgação do 4º Festival Fortaleza Instrumental, Percussão, a Orquestra Solar de Tambores, são todos iniciantes. O Otto Júnior, o Marcos Suzano, que delícia, Marcos Suzano estará aqui conosco. O Marco Lobo, Orquestra Solar de Tambores, agora a de adultos. Caravana Cultural. Para mais informações, podem ligar para o 3226-1189. Shows, seminários, oficinas de 28 e 29 de julho no Teatro Sesc Iracema. A programação toda é gratuita. Vamos aproveitar, porque afinal de contas, depois dessa reforma trabalhista, né, minha gente? Poucas pessoas vão ter aí algum trabalho nesse país. Como é que vocês receberam essa ligeira mudança do sistema de relações de trabalho aqui no nosso país? Terezinha, eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito. Você que já foi presidente do Sindicato dos Médicos em 2 oportunidades, não é verdade? Isso. Bom dia aos ouvintes, aos que nos acompanham pelo Facebook. E, em primeiro lugar, eu queria parabenizá-los por essa iniciativa, por esse programa, Obrigado. que é de uma importância muito grande para que... Estamos aqui para fazer a contra-informação hegemônica. A Né? contra-informação é necessária, né? Nós sabemos disso. Principalmente nesses dias atuais, em que você coloca essas questões que estão acontecendo no nosso país. E nós, eu acho que o conjunto da classe trabalhadora, do movimento democrático, ficou estarrecido com as mudanças, né? Não foi, houve muita luta da classe trabalhadora, você viu que houve um posicionamento firme das nossas senadoras no Senado, né? Que fizeram uma manifestação pacífica, apenas sentaram à mesa e foram recebidas com truculência, né? Agora, perceba a sutileza da situação completamente absurda que nós vivemos. O senador Aécio Neves, que foi flagrado conversando com o Joesley Batista, dizendo a seguinte frase: temos que escolher um que nós possamos mandar matar antes de fazer uma delação. Isso foi gravado pela Polícia Federal. É muito grave, né? Okay? E isso não quebrou o decoro parlamentar. Outra coisa, foi identificado por meio de chips, né, em R$500 mil, né, disponibilizados pelo Joesley Batista para ser entregue para o senador Aécio Neves, que acabou numa conta, não se sabe por quê, de um outro senador chamado Zezé Perrella, lá de Minas Gerais também. Tudo isso aconteceu, e sabe o que aconteceu na Comissão de Ética do Senado Federal? Com certeza. Ele foi inocentado. Né? Enquanto isso quebrou o decoro parlamentar. No entanto, essas 5 senadoras, Vanessa Graziotin, Gleisi Hoffmann, Lídice da Mata, a Regina de Souza e a
A Ângela. Não, mas. Não é a Ângela Portela, não. Enfim, eu me esqueci o nome da quinta senadora. Peço desculpa aos nossos Brits da Mata, você já falou? Já, aos nossos ouvintes. Mas elas, 5, vão responder a um processo na Comissão de Ética do Senado e podem perder o mandato. Isso mostra o absurdo, né, do que está acontecendo no nosso país. Isso porque elas atrasaram em 5 horas e meia, mais ou menos, o processo de roubo, né, usurpação de todos os direitos A trabalhistas gente precisa entender de uma vez por todas que nós não estamos numa democracia mais. Isso, com certeza. A democracia caiu e, aparentemente, as pessoas continuam sustentando uma máscara dessa democracia. Não duvide que elas percam o mandato. Só que não é uma democracia que utiliza de uma força militar. É uma queda de democracia que foi feita por uma ditadura utilizando uma força militar. É uma queda de democracia que foi usando o grupo empresarial brasileiro, né, a grande mídia e a força jurídica para fazê-lo. Né? Então a gente fica anestesiado. Terezinha falou que a gente teve mobilizações, mas eu sou muito crítica ao nível de mobilização que a gente fez perto da força, do cano de força que as nossas entidades possuem. Nossa reação não está à altura. Não estava à altura. Tanto. Não está à altura Não ainda. está. E agora o leite já foi derramado, né? Só uma grande revolução para mudar o que aconteceu, né? Não muda mais. Né? De maneira democrática. E o respeitando os cenário, cenário para mim, parece que não vai melhorar em nada, né? Assim, se a população não acordasse, se as nossas lideranças não acordarem, porque é assustador perceber que, eu até questionei isso nas minhas redes sociais, né? Eu sei quais foram as entidades que mandaram a gente para Brasília naquele dia. A minha pergunta é onde estavam todas as outras. Né? Porque a gente precisou dessas mulheres para fazer alguma coisa. Ou seja, guerreiras que assumiram todo um peso de um país que não estava fazendo o que deveria fazer. Né? E elas vão possivelmente pagar um preço por isso, porque nós não estamos numa democracia. E sim, elas podem perder o mandato. Né? Mas se não fosse por elas, né, o país não tinha feito nada. Não, de fato é um golpe que vem se dando desde 17 de abril, né? Do ano passado. Nós acompanhamos aqui no nosso estado e no Brasil inteiro. Até então foram grandes mobilizações naquela data e que tirou da presidência uma mulher que foi eleita por mais de 54 milhões de votos. E naquela ocasião, e antes disso, inclusive, nós já dizíamos que no nosso país estava em curso um golpe. Né? A compreensão dessa realidade, ela vem sendo ainda, vem acontecendo, né, digerida, porque a força da mídia é muito grande. Se você prestar atenção, você passa 24 horas do dia sendo anestesiado e a mídia, sendo manipulada. E a gente diz o seguinte, que é um golpe parlamentar, midiático, né, muito forte. Então, a nossa classe trabalhadora, ela tem reagido sim. Agora, precisa de uma força maior, de um desenvolvimento maior e de setores, ampliar esses segmentos. Né? A gente vai precisar ampliar para enfrentar esse golpe. E esse golpe ele vai se dando desde então e vai assim, aprofundando, né, a intensidade dele. Haja visto o que aconteceu agora. A gente, por exemplo, se nós fôssemos discutir... Veja que absurdo, né? Só para colocar mais um molho aí, para que você possa dar continuidade ao seu comentário. Você destrói todos os direitos trabalhistas conquistados ao longo de 70, 80 anos de lutas, e no dia seguinte você pega o principal líder da oposição... Que vem dessa luta sindical. Que vem dessa luta sindical, e você simplesmente condena ele. Sem nenhum tipo de prova, né? Totalmente. Mas condena. E se você pegar a mídia, né, para fazer a ligação final daquilo que você estava dizendo, se você pegar a mídia, você pegar aí todos os grandes jornais, em seus portais, obviamente, porque ninguém mais compra jornal hoje em dia, não sei porque ainda gasta papel. Se você pegar todas as rádios all news,
porque não são muitas, mas existem rádios all news aí espalhadas pelo Brasil inteiro. E se você pegar todas as redes de televisão em seus espaços ditos de informação, você vai ver que há uma unicidade no discurso, dizendo que é uma brilhante intervenção no sentido de construção de um texto de condenação, porque não deixa nenhuma margem para dúvidas. É um absurdo, né? O que é um Jornalistas e juristas. É um verdadeiro O absurdo. nosso código de ética já foi pro lixo há muito tempo. É verdade. Não faz Então, essa é a realidade que é pano de fundo para a discussão da classe trabalhadora, né? De toda essa destruição de direitos. Quer dizer, se nós estivéssemos, nós já discutíamos antes mesmo, no processo democrático, essa precarização do trabalho, né? Isso já era uma discussão que acontecia. Mas aí você estava lutando especificamente pela condição do trabalho naquela ocasião. Hoje é dentro de um cenário... Em determinadas categorias Isso. profissionais. Né? Na minha categoria, por exemplo, a gente vinha discutindo isso desde os anos 90, por exemplo. Na época que eu era presidente do Sindicato dos Médicos, nós realizamos um seminário que discutia a terceirização do trabalho médico. Isso porque, naquela época, isso foi em 97, maio de 97, aquela época já era uma realidade, a terceirização do trabalho médico, né? Então, de lá para cá, essa coisa foi se ampliando para diversos segmentos. Mas era uma parte, com relação ao movimento, a uma categoria, ou a várias categorias, mas não era o conjunto da classe trabalhadora, né? Hoje não, hoje essa discussão do precariado, da precarização, das condições de trabalho, se dá dentro de um cenário político, né, de golpe. E perpassa toda a sociedade. Toda a sociedade, de usurpação de direitos, de negação de direitos, né? É uma coisa realmente muito agressiva e que exige da gente uma resposta também mais forte do ponto de vista da organização e da mobilização, quer dizer, somente uma forte mobilização, o povo na rua será capaz de barrar, né? Claro que ações como essa que foram feitas pelas senadoras, eu naquela ocasião eu estava vendo, assistindo, né? E para mim teve duas coisas interessantes. Primeiro, o presidente do Senado, que é aqui do Ceará, né? Ele se desmascarou, porque antes ele ainda mantinha uma certa máscara, aura, né, da presidência, mas quais foram as atitudes dele em relação à postura das senadoras que ficaram simplesmente sentadas à mesa? Simplesmente, e pedindo uma coisa simples, que era a discussão de um único destaque, a votação de um único destaque. Era a única reivindicação que elas tinham, que se votasse um destaque, permitisse a votação, porque naquela ocasião estava sendo feita uma coisa esdrúxula. Os senadores diziam que não concordavam com diversos itens, mas eles votavam a favor e confiavam no presidente golpista, né? Por uma carta que ele assinou, uma carta totalmente sem precedentes na história. Então, quer dizer, você não concorda, diziam eles, eles concordavam, claro, diziam que não concordavam com alguns itens, como, por exemplo, a questão da mulher grávida trabalhando em condições insalubres e da lactante em condições insalubres, né? Eles concordavam, claro, tanto que votaram. Mas disseram, não, vamos votar sim, mas confiamos que o presidente nos deu a garantia que vai mandar uma medida provisória que nega isso. Então, é uma coisa esdrúxula, isso é um absurdo, né? É um absurdo sem tamanho, até mesmo porque na Constituição, né, dos poderes aqui no Brasil, o que acontece? É uma divisão de tarefas, né? O Executivo não legisla e o Legislativo não indica o que o Executivo deve fazer. Ele simplesmente olha aquilo que o Executivo faz para, enfim, o Judiciário é quem vai julgar, né, se nenhum está invadindo o outro e se o Judiciário também não está No final, eles promovendo. Nós até a vã esperança de que serão reeleitos. Então, como tudo é midiático, no fundo, é para você botar nas costas de um homem que já está derrubado ou abatido, que é o Temer, de certa forma, queimado de todas as formas, a responsabilidade dos atos dele. Ou seja, nós temos políticos que nem assumem os seus próprios atos. É nesse nível que a política, que certos políticos brasileiros se encontram. São homens que não têm a capacidade nem de assumir aquilo que eles são.
Então, Claro que isso é combinado, né? é claro. É parte parte. do jogo Sim. em que eles agem para imprimir essa política que está aí acontecendo, né? Não é uma coisa assim dissociada, né? Eles estão agindo em acordo. Existe um Tanto é diálogo que agora, passado o episódio, né? da aprovação da da aprovação reforma da trabalhista, reforma com trabalhista. várias promessas de vetos De veto, o presidenciais. presidente da Câmara diz que não vai imprimir nem colocar em votação nenhuma medida provisória que chegue lá. Então, assim, é um Para jogo. mudar aquilo Suponhamos que foi votado. que fosse. E o presidente já falou que não vai colocar, inserir a questão do imposto sindical. Isso. Ou seja, né, tudo É tudo para. construído e constituído para realmente, né, Cada qual fazendo a sua parte, né? acabar No com golpe. E fazendo algumas, inclusive assim, são táticas que são conhecidas de uso da comunicação para a política, que é você exaurir o seu adversário, bombardeando ele de informações. Então, o tempo todo, o adversário, que é o povo, é bombardeado por nós vamos fazer, nós não vamos fazer, nós vamos fazer, nós não vamos fazer. Então, nós não temos capacidade de força mobilizatória, a gente não sabe o que realmente vem, né? Então, a gente fica anestesiado, fica sem reação, fica cansado. A sensação das pessoas também é de muito cansaço em relação a tudo que está acontecendo. Agora, é preciso dizer que tem um cenário absurdo que diz respeito à precariado e à reforma trabalhista. Vamos tentar entrar na questão do precariado, tentando retomar aqui. Eu sei que alguns ouvintes já nos ouviram falar a respeito, mas a grande maioria talvez não tenha ainda ouvido. O que é o precariado, Marina Valente? Você pode nos auxiliar? Pronto, ele foi criado e desenvolvido primeiramente por 2 pesquisadores, o Guy Stend e meu Deus, a memória falou, enfim. O conceito. E o Robert Castro, ponto. E aí, no Brasil é estudado por Rui Braga e Giovanni Alves, tá certo? Inicialmente, os 2 pesquisadores iniciais vão tratar como se fosse uma nova classe social. Né? Os dois estrangeiros, né? Sim, Castro e o Stend, né? E no Brasil, o Giovanni, principalmente, que é o pesquisador que eu gosto mais de estudar, do que o Rui Braga, ele vai tratar que se tratam de uma categoria dentro da própria classe do proletário, então eles são trabalhadores. São proletários. Né? Mas são trabalhadores com dificuldade de identificação de classe, ou seja, não se entendem trabalhadores o tempo todo. Tem horas que eles se entendem trabalhadores, outras horas que eles se entendem patrões, né? Ficam esse espaço de eu sou burguês, eu sou trabalhador, né? E constitui um perfil muito específico que seria de jovens trabalhadores com uma alta escolaridade, mas com condições precárias de trabalho. E aí, no nosso país, a gente tem um fenômeno muito interessante, porque nós temos mais empresários no Brasil do que trabalhadores de carteira assinada. Na verdade, o Brasil possui mais empresários do que os Estados Unidos. Você tem os números para nós? Por volta de 400 milhões de empresários para 48 milhões e contra 30 e pouco de trabalhadores em carteira assinada. Ou seja, é mais patrão do que empregado. Empresário de si mesmo, né? Não, pois é. E aí muitos que são o seu... Porque, na verdade, a gente teve um aumento do acesso à universidade, né? Só que esse pessoal saiu da universidade achando que ia encontrar tudo resolvido, porque a gente tem essa cultura no Brasil de dizer que a educação vai fazer com que você tenha faz o milagre. Faz o milagre de você conseguir transformar você num ser humano rico. Exatamente. Né? Só que eles saíram para o mercado de trabalho e não tinha mercado de trabalho para absorver eles nas específicas áreas que eles se formaram e nem com esses... A gente está falando de diversas áreas. A gente está falando direito, das áreas das tradicionais, né? Pra gente de poder... todas, no jornalismo, por saúde, exemplo. A saúde, na verdade, como a gente tem uma carência de médicos,
né? Então, o médico ele sai da medicina e ele vai ser médico, né? Mas a diferença é que no caso dos médicos, como é que ele vai ficar em condições precárias de trabalho? Ele vai exercer a medicina, mas ele não vai exercer a medicina com a carteira assinada. Ou ele vai abrir um consultório, ou ele vai ser um PJ dentro de um hospital, ele vai ser um prestador de serviço do hospital, ele vai ser um terceirizado do hospital. Ou seja, ele não vai ter... Não, terceirizado, na verdade, tem carteira assinada. Ele vai ser prestador de serviço de hospital. Então, ele não vai ter direito trabalhista nenhum. Na verdade, a gente teve até um episódio recente que eu precisei ir para o hospital, tive um problema de saúde, e o meu marido estava na recepção me esperando e percebeu a diferença de uniformes que tinham circulando dentro do ambiente do hospital. E ele achou que a diferença de uniforme seria porque os enfermeiros seriam terceirizados ou seriam pejotizados. E perguntou para a enfermeira. A enfermeira, não, nós aqui, as enfermeiras, somos os únicos que são contratados por carteira assinada. Quem é pejotizado são os médicos, não é doutor. E o médico virou para ela e disse assim, somos, mas é porque a carga tributária... Ele veio com todo o discurso daqueles que defendem a reforma trabalhista, né? Porque senão a gente não tem emprego, porque a carga tributária da carteira de trabalho fica... Ele achava que ficava com o governo o dinheiro. Quando o meu marido explicou, não é isso, volta para você esse valor. Os impostos que são, exceto o seu FGTS, era para suas férias, né, para o seu 13º. FGTS. Aí ele ele entrou meio que em choque, porque ele não sabia que, na verdade, aquilo que o patrão dele dizia que era bacana ele abrir mão, era uma coisa que, na verdade, era para ele. E ele começou a dizer, eu não tiro férias há 5 anos. Eu não tenho final de semana, eu não tenho 13º. Então, ele começou a perceber a realidade dele no local de trabalho. Né? E isso acontece. Por que muitos jornalistas não entendem a luta da classe trabalhadora contra a reforma trabalhista? Porque nós, já há muito tempo, já somos pejotizados na grande mídia. Né? Você pensar, por exemplo, o William Bonner é pejotizado, só que ele é um pejotizado que ganha 40 mil reais. que ganha o que nenhum outro jornalista no país ganha. Né? Mas isso é constante. E o discurso, inclusive, para a contratação dessa forma é dizer que não, vai ter mais tempo. Você tem uma jornada flexível. Ou seja, todos os discursos que estão sendo usados pelas pessoas que defendem a reforma trabalhista. Não, mas eu vou negociar o meu horário, vou negociar como se a gente estivesse em pé de igualdade, vou negociar o meu salário, vou negociar minhas condições trabalhistas, sem sindicato, tal, como se todo mundo tivesse as condições de vida que o William Bonner tem. Ou que talvez um médico, talvez no topo da cadeia da medicina, que é cirurgiões plásticos que lidam com estética, que ganham um valor, né, grande pelas cirurgias e tal. Mas não é a realidade. É assim, infelizmente. Bem, o médico, como entre outras profissões, ele, por definição, se considera um profissional liberal, né? Então, por exemplo, a realidade do consultório, para ele, em qualquer situação, na maioria, o médico exerce essa atividade do consultório, né? Essa própria realidade da atividade liberal, ela vem se transformando ao longo do tempo, né? Porque antes a relação era apenas dele e do paciente. Mas, embora muitos tenham votado a isso, mas depois de um certo tempo passou a ter como intermediário os planos de saúde, né? Que então o médico passava a se associar a um plano de saúde. Ele comprava uma joia, né? Não, aí é no caso da sua própria cooperativa, né? E aí ele é parte da cooperativa, no caso. Que foi uma discussão que aconteceu nos começo dos anos 80, que era a criação da cooperativa de trabalho médico, cooperativa de médicos, sendo ele o próprio, digamos assim, formador dessa cooperativa. E ainda tem essa compreensão. Depois se formaram cooperativas de especialidades, e essas cooperativas de especialidades, que são no sentido de agregar profissional daquela especialidade e dar condições a ele, né, ou lutar pelas suas condições, também passaram a ser intermediárias do trabalho médico, né? E depois essa relação foi mudando, então, quer dizer, já houve uma alteração dentro
da própria atuação da atividade liberal apenas, né? Ela foi se transformando, mesmo que ainda não chegasse nessa realidade colocada da precarização plena, né? E depois tinha os funcionários públicos. Eu, por exemplo, exerci, agora eu me aposentei no ano passado, outubro, mas eu exerci durante 34 anos minha atividade médica no serviço público. Essa eu nunca exerci no setor privado, né? Essa é uma característica, muitos fazem isso, outros não, e muitos têm as mais diversas formas de relação de trabalho, né? Bom, essa compreensão, muitas vezes, a própria categoria, ela não, como a Marina falou, ela não está consciente disso, né? Porque, inclusive, ela fica numa jornada estimulante de trabalho, em vários locais de trabalho, né? Então, quando no exercício da presidência do sindicato, na época, nós lutamos muito por duas coisas. Primeiro, para a realização de concurso público, né? Já tinha havido, eu, por exemplo, entrei por concurso, o concurso foi em 81, entrei em 82. Então, teve um concurso enorme aqui no Estado, toda a relação que existia de emprego no Estado passou a ser através do concurso público nessa ocasião. Eu vou pedir licença para você, Terezinha, que a gente precisa fazer um intervalo nesse instante. E a gente retomando a partir daí. Tudo bem. Não perca a linha de raciocínio, por favor. Agora eu vou convocar ele, Jonathan Neto, para fazer o nosso intervalo aqui do Democracia no Ar. Rapidinho, bem rapidinho mesmo. Agora são 10 horas e 33 minutos. Para te agradecer a você aí que está do outro lado, né, conferindo o programa Democracia no Ar, que é um espaço dos movimentos sociais do Ceará. Para dizer também que nós temos o apoio cultural da FBNB, Mova-se, Farce, o Show Advogados Associados e Sintaf. Tem uma pergunta do Luiz Estamos ao Gonzaga, vivo nas emissoras do Atitude Popular, Web Rádio Classista, Liberdade AM de Boa Viagem, Camponês FM de Crateús e 25 de Maio FM de Madalena. Logo mais, no decorrer aí da sua programação local, com certeza também vamos ter a participação da Canudos FM, que vai reprisar o programa na íntegra para você. Estamos ao vivo na página Democracia Participativa CE, no Facebook também, tá bom? Esse programa, o programa Democracia no Ar, é uma realização do movimento Democracia Participativa. Rapidinho, obrigado pela sua participação, compreensão, e voltamos com a segunda parte do programa de hoje com Márcio Rodrigues. Já voltamos, já convocaremos aqui a Terezinha Arruda, vamos aos recadinhos. Desculpa, a Terezinha Braga. Foi mal, Terezinha. Muito mal, me desculpe. Vamos lá. O Luiz Gonzaga Falcão nos elogia, um bom debate, né? E o Souza Júnior está pedindo para a gente não esquecer de duas coisas. A coleta de assinaturas amanhã, sábado, a partir das 9 horas, na Praça do Ferreira, do abaixo-assinado pedindo a anulação do impeachment da Dilma, que está sendo feito aqui no Ceará pelo movimento Mulheres com Dilma. E também o ato de solidariedade ao Lula, e por diretas já, que vai se realizar no domingo, a partir das 15 horas, no Parque do Cocó, com diversas atrações artísticas, das 15 às 22 horas, lá no Parque do Cocó. Este ato está sendo organizado por diversos movimentos sociais e tem o apoio do nosso movimento Democracia Participativa. O Luiz Gonzaga Falcão, depois de elogiar o debate, ele pergunta se ainda podemos reverter essa lei. E aqui estamos nós de volta com a Terezinha Braga. Terezinha, você estava contando da sua experiência que durante a sua presidência do sindicato, vocês lutaram muito contra uma determinada realidade. E hoje em dia a gente precisa continuar lutando contra essa realidade por parte dos médicos que ainda atuam no serviço público. Será que ainda vai existir algum tipo de concurso público para a contratação de médicos no Brasil? Olha, ainda é constitucional, né? O ingresso no serviço público deve se dar por concurso público. É claro que essa realidade política atual modifica muito, altera e permite, porque, por exemplo, até então não era permitido a terceirização de atividades clínicas. E agora já é. Então, isso é um problema que vai ter que dialogar com a Constituição, porque é inconstitucional.
E não foi através de uma PEC, né? De uma proposta de emenda constitucional. Portanto, o conflito vai existir e vai permitir a luta. Eu acho que a gente não deve perder de perspectiva, né, a luta, porque é uma forma correta de você ter relação no serviço público, né? É claro que a gente acompanha, e no caso da realidade nossa, da saúde e dos médicos especificamente, o ingresso à contratação através de cooperativas, quer dizer, isso é uma forma de terceirização, né? A própria empresa Antes, brasileira. como serviço prestado, antes era serviço prestado, hoje em dia é todo através de cooperativa, essa forma precarizada de trabalho. Isso cria um conflito, porque os médicos que ingressaram através do concurso público têm uma série de direitos garantidos, os que estão trabalhando através de cooperativa não têm esses direitos garantidos, né? A empresa brasileira de serviços hospitalares, a IBSER, né? Ela faz seleção, né? Ela contrata por seleção. É uma maneira torta, né? Que o governo, exatamente. e aí a gente precisa fazer uma minha-culpa, né? Foi nos governos comandados por aquilo que a gente considera a esquerda no Brasil, né? Pelo governo avançado, aliados, da Dilma, com certeza. Que foi criada essa empresa brasileira de serviços hospitalares. E ela é quem está contratando, por exemplo, para todas as fundações, né, que atendem aí por meio de hospitais públicos, hospitais universitários, né? Essa empresa, ela atua junto, foi criada para permitir a relação entre os hospitais universitários e o serviço único de saúde, né? Que antes os hospitais universitários, eles tinham, não totalmente assim, porque já existia outra empresa ao longo da existência aqui do Hospital das Clínicas e da Maternidade Escola, existia uma outra empresa que também fazia esse trabalho de contratação, né? Mas a justificativa foi no sentido de conseguir manter essa relação entre o hospital universitário, que era totalmente vinculado ao MEC, e o Sistema Único de Saúde. Porque com a Constituição de 88, toda a estrutura de saúde passou a fazer parte do sistema, que foi uma conquista muito grande, né? Muito melhor. Não só da área de saúde, mas do setor democrático do nosso país. A universalização princípios, né? Do direito à saúde, eu acho que isso a equidade, né? Importante. A universalidade. Quer dizer, o SUS é um dos sistemas mais avançados do mundo. É uma conquista aqui do nosso país. Agora ele está em risco. Mas se você for buscar a cobertura jornalística, você vai ver que tem, desculpa o uso da expressão, mas tem pau no SUS quase cotidianamente. Isso, porque tem interesse nisso, porque né? existem anunciantes que são do setor de saúde que não querem que o SUS dê certo. Porque mesmo porque você medicina, como todas as outras coisas, é considerado por esses meios de comunicação como um negócio. Exatamente. E as atividades de alto custo, todas são realizadas pelo SUS. Transplantes, SUS que faz. Então, assim, eu quero que você, como médica que atuou durante toda a sua vida profissional, fale novamente para todas as nossas... É que você disse que se aposentou. Não, mas eu não deixei de ser médica, né? Então, continua. Mas que você fale novamente para todos os nossos ouvintes e telespectadores, para que isso fique bem claro, para que a gente possa entender como funciona o Estado no Brasil. Hoje, inclusive, ontem o ministro, né? O ministro Ricardo Barros. É uma lástima. É uma lástima. Ele ontem fez, digamos assim, como ele sempre faz, né? Ele não compreende, ele não conhece, e o objetivo dele é destruir, precarizar o SUS, não só... acabar com o SUS. Acabar com o SUS, exatamente. E houve uma coisa interessante, que foi a reação das entidades médicas a nível nacional. Até uma coisa... assim, para a gente observar, porque nesse período de golpe, as entidades tiveram um outro posicionamento, até apoiaram, né? Até apoiaram esse processo que veio desde 2013, que questionava o programa Mais Médicos, tudo isso. Mas ontem elas... Quer dizer, há uma mudança, vai perceber que esse governo golpista não tem interesse nenhum de fortalecer o SUS. Nenhum.
E é importante que a categoria médica, que eu estou tratando aqui da categoria médica, embora eu não esteja representando, eu sou uma profissional, né? Mas que a categoria médica ela vai percebendo, e eu aposto nisso, entende? Mesmo que tenha uma grande parte da categoria tenha tido posições com as quais eu não concordo, como, por exemplo, a questão do programa Mais Médicos, né? Que eles abominavam o programa. Mas é possível que a gente trave o debate, discuta a partir da própria realidade que eles vão viver nos hospitais, né? Então, que passe a compreender que esse governo é um governo que não tem interesse nenhum em fortalecer o sistema único de saúde e, por consequência, não fortalece as relações de trabalho, né? Não fortalece os salários, não tem interesse disso, né? Precariza os salários e dificulta a vida dos profissionais. Fechamento, inclusive, de hospitais importantíssimos no Rio de Janeiro. Então, lá no Rio de Janeiro está vivendo um drama na questão da saúde, grande, né? Lógico que é relacionada com a realidade política que vive o Rio de Janeiro, que é mais, quer dizer, faz parte da realidade do país, mas lá por questões específicas eles vivem muitas dificuldades, né? Então, tudo isso nos remete a uma necessidade de ampliar a luta, daí que é muito importante essa discussão que a Marina faz, que ela tem um grupo de estudo da questão do precariado, né? Constitui um grupo de estudo. Isso é uma questão de compreender teoricamente como que essas coisas se dão, porque a gente sente na prática, mas é preciso que veja os fundamentos, né? Isso é muito importante. Eu parabenizo a Marina por essa iniciativa. Ontem mesmo nós participamos de um debate lá no Comitê Municipal do PCdoB, em que ela e mais de duas outras profissionais, Maria Pereira, era a Maria e a Viviane, tratavam do tema, né, do precariado que tem estudado, tratam, e colocando lá o público era a juventude, mas é um debate que interessa a toda a classe trabalhadora, né? E a sociedade. A sociedade. Então, se a gente estimula essa discussão, se a gente, em todos os aspectos, eu queria também registrar que aqui no Ceará e em outros locais do país, nesse ambiente de golpe, os profissionais se reuniram e constituem, nós fazemos parte de um movimento que é Médicos pela Democracia. Quer dizer, é um movimento de resistência. Né? Resistência à política e resistência às questões também específicas. Né? São pessoas que não concordam com não tudo concordam, isso que está sendo colocado por meio de quem está com o poder na mão. Quem está com a caneta são os atuais senadores, deputados federais, presidente, ministros de Estado, que foram selecionados a partir de associações equivocadas, né? Feitas por quem foi eleito em 2014, e que acabaram dando um golpe, né? Uma traição baixíssima, de baixíssimo nível. Né? O afastamento da Dilma Rousseff chega a ser a coisa mais absurda que eu já vi na minha vida desde que eu nasci, porque a gente não pensava viver essa realidade, né? Até 2 dias antes até o dia do golpe, pedaladas fiscais eram coisas abjetas, né? Colocado na mídia, colocado dentro do parlamento como uma discussão sem nenhum tipo de aprofundamento, mesmo com todas as evidências de que isso não representava nada de diferente. E 2 dias depois, eles aprovaram uma lei que faz com que a pedalada fiscal faça parte do escopo da legalidade do país. É um absurdo. Isso é um outro assunto que eu acho que é muito interessante. Né? O termo pedalada fiscal. Por que esse termo é cunhado? A gente tem uma relação da imprensa com a economia no Brasil que é triste, é triste. Né? O jornalista não entende de economia. O jornalista brasileiro ele não tem um aprofundamento das noções econômicas. E a gente tem muito poucos bons jornalistas econômicos. Então, eles têm dificuldade de entender os fatos e se é positivo ou se é negativo. Né? E ao longo de todos os processos de problemas econômicos, de lançamentos de planos econômicos, os ministros da economia, os governos que foram se instituindo foram criando termos para ver se explicavam, se facilitavam a melhor compreensão sobre um determinado fenômeno econômico. Aí eles criam esse termo, né? Fantástico, pedalada fiscal, que não quer dizer nada,
Nada com coisa nenhuma, né? Nada com coisa nenhuma, jogam para a sociedade, né, e cola. Porque as pessoas não sabem o que é pedalada fiscal, né? Mas esse termo vai ser martelado até não poder mais. Ajuda a criar confusão na cabeça da população. Então, até pouco tempo depois da queda da Dilma, eu ainda pegava um Uber, um meio de transporte, e as pessoas ainda achavam que, na verdade, a questão era corrupção. Né? E não era corrupção, porque a fiscal não tinha absolutamente nada a ver com corrupção ou uma denúncia de corrupção. Então tem essa confusão, como a gente continua dizendo, né, que o mercado, dando características psicológicas para o mercado, né? O mercado ficou nervoso, o mercado acordou agitado, né? E o povo brasileiro fica alheio da discussão da economia. Por isso que é tão difícil discutir direito trabalhista, porque é difícil de discutir economia, entender realmente o nível da profundidade de quanto a gente está levando pancada na cabeça. Porque é muito complicado. Temos aqui a participação do Geraldo Salles, dizendo que está ligado aqui, a partir do Simples Eletro, assistindo ao debate aqui desenvolvido no programa Democracia no Ar. Assim como o Caio Vitor mandou um abraço para a companheira aguerrida Marina Valente. Obrigada. A Maria Pereira manda parabéns às camaradas que estão aqui no programa. Beijão, Maria. E o Souza Júnior, novamente, duas mulheres de luta e valentes, né? Marina Valente. Já vai trocadilha, Souza Júnior. Souza Júnior, engraçado. Até no nome, no caso de Marina. No caso de Terezinha, aliás, Valente é toda a família. Inácio, suas filhas, filha. Parabéns por participar do programa Democracia no Ar. Marina, a gente não pode perder de perspectiva a questão do precariado. E a gente está vivendo um momento bastante conturbado, né? Como a gente faz, voltando à pergunta do Falcão, há uma possibilidade de reverter esse quadro? Qual seria o caminho? E eu estendo a pergunta também a Terezinha Braga. Falcão me perguntou num dia que eu estou extremamente pessimista ainda com a pancada que eu levei na semana. Eu não vejo saída, não existe saída, a não ser rua. E rua com intensidade. Rua para derrubar mesmo quem é que está comandando isso. Né? Mas claro que existem algumas etapas que podem mudar e absorver, sim. Mas são etapas que vão modificar nossa sociedade daqui a anos, não é? Que seriam o atendimento das bandeiras do precariado, que não são as bandeiras que as pessoas... Porque quando o pessoal foi para uma manifestação em 2013 na rua, achava que as bandeiras que precisavam ser solucionadas eram bandeiras da classe trabalhadora de uma forma geral, mas não é. Precariado, ele fala de hospital, por exemplo, quando o pessoal levantava aquela bandeira, né? Saúde, ele não estava falando do SUS. Embora quando ele verbaliza falando, porque o trabalhador sofre na fila do SUS. Ele nunca passou pela fila do SUS para saber se tem fila no SUS ou se realmente o trabalhador sofre lá. Né? E aí ele se identifica com a classe trabalhadora para fazer esse discurso. Só fazer uma pequena intervenção. Que na novela, né, e em algumas reportagens sacanas, manipuladas da grande mídia, para grande não, né, da mídia gorda, porque de grande ela não tem nada. Valorativamente ela é pequeníssima. E uma característica do precariado é a dificuldade de verbalizar. Então não é só porque ele se influencia, porque ele é tecnicista. Então, por isso que eu falei, quando eu falei da economia... lá atrás, para ter uma educação tecnicista, lá na década de 70, foi um grande erro. Você já dá o tom daquilo que realmente já está avançando agora com a reforma do ensino médio, que é você não dá a oportunidade de você discutir dentro do ambiente escolar alguma coisa mais profunda, como filosofia, sociologia, para você poder entender a sua realidade, o seu entorno. E ter letramento de... Quando eu falei da questão da pedalada, é muito isso. É porque as pessoas não estão lendo essas entrelinhas, entendeu? Elas ficam nessa superfície da informação. Então, eles têm uma das características é essa dificuldade de verbalização do que estão sentindo, de externar sentimentos, de externar suas pautas. Então, possivelmente, quando eles falavam em saúde, eles estavam, na verdade, falando dos planos de saúde, né? do valor do plano de saúde. Porque o precariado, ele vai ser empresário, mas esse empresário vai ganhar R$1.000.
Então ele não tem Até- dinheiro. Ele, Até 2 salários mínimos. pois é, 3 mas no ele máximo. quer ter o céu que a burguesia tem. Então ele vai fazer um plano de saúde, geralmente aqueles mais em conta, ou vai tentar se matar para ter um plano de saúde com mais possibilidades. Mas aí ele senta, fica esperando horas, ele enfrenta uma fila, porque na verdade a gente sabe que por mais que a gente tenha plano de saúde, o atendimento Tem o SUS público e o SUS pelos planos de saúde. né? Às vezes o SUS é bem melhor. A gente vai para uma UPA no Ceará, a gente é atendido rapidinho. A gente vai para um plano particular, a gente fica sentado horas com o filho chorando no colo, porque a fila do atendimento não anda, porque o plano faz isso mesmo, né? Faz as coisas não funcionar. Tem que pedir 20 mil autorizações para o menino ser atendido. Né? Então, assim, a angústia dele, na verdade, não era o SUS. A angústia dele era o plano de saúde que ele paga, caríssimo. Tá pau da vida de ter que pagar, né? E não está contente. Então, talvez ajudar também eles a verbalizar essas pautas e colocar elas como proposta. Né? Vamos, mesmo que seja difícil para os nossos parlamentares progressistas pautar e conseguir vencer no cenário deles, botar para uma votação um projeto de lei que segure os valores dos planos de saúde, né? E que, no caso dos médicos, talvez remunere melhor, porque também tem essa questão do má repasse, né, financeiro para os médicos. Então, melhora essa relação desses sistemas de saúde privada, seja uma boa da gente começar a dialogar com o precariado. Né? A mesma coisa, uma coisa que frustra eles, é ter que pagar altos valores de escola para os seus filhos, né? Nas escolas particulares. Então, ajudar essas verbalizações de pauta, ajudar que a relação do precariado passa pelas redes sociais. Na verdade, tudo isso começa lá no Forchan, nos Estados Unidos. 2015 não é um longo debate para trazer para aqui, mas começa pelas redes, que vai formar o Anônimos, que vai fazer a Primavera Árabe, que vai fazer as manifestações dos Ocupe e que vai cair naquele não é só por 20 centavos no Brasil. Né? E não é só por 20 centavos, mas é pelo quê, afinal das contas? Né? Não se verbaliza uma pauta quando se diz isso. Né? Eu queria fazer mais uma provocação, e aí eu convoco também a Terezinha a responder. A gente está aqui falando em relação ao Lula, que é quase certo que ele talvez seja eleito em 2018. Se houver eleições diretas em 2018, ele provavelmente vai ganhar. Agora, assim, adianta a gente ter um presidente da República, só? Bem, eu acho interessante essa sua pergunta, porque nos remete a entender que a situação que a gente vive no Brasil, ela não se dá apenas no Brasil, né? A América Latina hoje, que teve uma conquista crescente de governos populares, ela vem sofrendo essas ameaças, né? Nós estamos vendo aí a situação da Venezuela, que é uma situação grave, que tem havido denúncia em todo o mundo, aqui na América Latina, inclusive, que suscita a nossa solidariedade, né? Nós aqui, agora, como representante do Sebrapaz, nós fizemos um debate em que veio o presidente nacional do Sebrapaz, e aí nós aprovamos uma carta de Fortaleza e que nós nos solidarizávamos com Cuba face às agressões do atual presidente, que rompeu todas as pequenas conquistas em relação a Cuba e Estados Unidos que foram que eles conquistaram, foram rompidas agora, né, com o Trump. A gente estava, inclusive, por ocasião do anúncio dele, a gente estava na 23ª Convenção Nacional de Solidariedade a Cuba, que o Brasil faz, né? E houve também um posicionamento firme lá dos que participavam. Então, a gente aprovou aqui a Carta de Fortaleza, Solidariedade a Cuba, Solidariedade à Venezuela, e a gente vê que no conjunto da América Latina tem isso, e a gente sabe que quem patrocina tudo isso é o imperialismo norte-americano, né? Então, quer dizer, o Brasil está dentro desse contexto, e eles não assimilaram, porque a questão do império mesmo, né, não admite, porque o Brasil é um país que tem um protagonismo na América Latina, né, que está exercendo esse protagonismo, não só aqui, mas também na África, em países árabes, né? As relações sul-sul, né? Conquistas acontecendo, muito interessante. Tanto que a gente diz, a gente não imaginava que isso pudesse acontecer no país, né? Mas só que a gente tem que ter a noção como é que a classe dominante se
posiciona, né? Por isso, E a quem ela serve também, né? por isso eu reforço a pergunta no seguinte sentido. Na minha visão, de nada adianta a gente ter o Lula como presidente e não ter no parlamento representantes para dar sustentação. É um projeto, né? Hoje em dia a gente defende, o nosso partido defende a construção de uma frente ampla que tenha compromisso com o Programa Nacional de Desenvolvimento, que você tem que ter um projeto para o país, retomar o projeto de desenvolvimento, né? Retomar a democracia. Nós precisamos retomar a democracia. Quer dizer, a gente percebe, por exemplo, essa questão da condenação do Lula, ela foi forte por isso, porque ela, primeiro pela agressividade, não ter nenhuma prova, como ele mesmo diz ontem, a prova que tinha, e o seu advogado dizia, a prova que tinha era a prova da inocência. E essa foi totalmente desconhecida. Né? Desconsiderada completamente. Aliás, não só né? isso, foi invisibilizada do próprio processo. Foram 5 itens para defesa e tantos outros, como ele falou, em 300 itens, né? que tem lá, ou 300 páginas que tem o processo. Bom, mas para a gente não perder essa perspectiva de olhar para o mundo, olhar para a América Latina e o Brasil dentro dessa perspectiva, desse contexto, para a gente se situar, né? Eu acredito, eu entendo que a Marina colocou do ponto de vista do impacto, que foi forte mesmo. Ontem nós vimos isso no rosto das pessoas quando estávamos realizando um ato de solidariedade ao Lula na CUT, que foi um ato importante de ter acontecido, né? Dos partidos, dos movimentos sindicais, populares, de mulheres, né? Manifestando a sua indignação e a sua disposição de luta. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a gente não quer dizer, eu acredito que a gente não deve perder a perspectiva. Eu acredito na capacidade de luta e de organização, né? E que nós vamos dar o troco, sim. Se nós já vivemos recentemente a ditadura militar com atrocidades nunca, assim, em que as pessoas foram assassinadas, se moriram até hoje, muitos não foram encontrados, e nós fomos capazes de vencer, então nós vamos ser capazes. Claro que a gente precisa ampliar muito o nível de consciência, de mobilização, né? A gente precisa ir muito à luta mesmo, né? Não perder essa perspectiva e enfrentar. Nós vamos enfrentar em vários campos. Vamos enfrentar. Agora nós estamos tendo como palavra de ordem a questão das diretas, porque está ameaçado mesmo, né? Nós queremos derrubar o Temer. Aliás, como a Marina colocou, o Temer já é uma figura morta, né? Morta. Mas ele resiste, por exemplo, o fato da condenação do Lula. A condenação do Lula ontem teve o fato dele ter aprovado a reforma trabalhista. Não, e teve uma proteção por Temer, não né? foi o Temer que aprovou a reforma trabalhista. Não, ele sancionou. Sancionou, assinou. Mas a gente tem que entender que ele só é o cara que está assinando. É verdade. Se não fosse ele ali, eles vão botar outro para fazer. Lógico. Porque, na verdade, quem está fazendo isso é quem não está nem dentro do Congresso. Quem está no comando desse golpe. A gente pode dizer assim, que a FIEC sancionou a reforma trabalhista, que as redes Globo da vida sancionaram a reforma trabalhista, que Tasso, que Eunice. Infelizmente, o nosso tempo acabou, agora são 10 horas e 59 minutos. Estamos encerrando o programa Democracia no Ar de hoje. Agradecemos profundamente a presença da Terezinha Braga, da Marina Valente, e essa conversa sobre o precariado, ela precisa continuar aqui dentro do próprio programa Democracia no Ar. E ao vivo mesmo eu já faço um apelo para que a gente retome e marque uma certa agenda, porque é algo que precisamos discutir dentro da sociedade. E agradecemos a presença dessas duas companheiras. Não encerramos antes de passar alguns recadinhos, né? Vou divulgar ato de domingo, dia 23. Então, assim, nesse domingo temos dia 23 temos mais um ato pelas diretas já. Nós vamos aprofundar aqui qual é o local. O recado é da Alice Cristina Nogueira, ok? Vamos aos últimos recados aqui do dia. É isso mesmo. Só uma agendinha.
Hoje iniciou a preparação do Congresso da União Brasileira de Mulheres, acho que às 19 horas, 18h30, no municipal do PCdoB. É a etapa municipal e nos dias 21 e 22 é a plenária estadual da UBM, União Brasileira de Mulheres, Seção Ceará. E Tá nos dado o conclama, recado, né, então, a todas as mulheres a participarem. Não podemos perder isso aí como um foco, né? Com Que certeza. todo mundo que quiser pode participar. Onde vai ser? Vai ser na Avenida da Universidade e na sede hoje, né? Na sede do Comitê Municipal. E nos dias 21 e 22, na sede da ADUS. Vai ser sexta-noite, no 21, Uhum. que é um ato político de abertura. Ok. E durante o dia 22, onde haverão os debates, É o sábado. na sede da ADUS. As inscrições estão abertas para a Escola Nacional de Formação. A primeira aula vai ser no dia 17 de julho, às 19 horas, na Rua das Carmelitas, 149, centro de São Paulo. Estou falando aqui da Escola Nacional de Formação da CTB, exatamente, os precursores do movimento Vamos sindical. sugerir que convidem a Marina, né, Comunista para ir lá na escola, origem do direito tratar da do questão trabalho. do precariado. O assunto é o seguinte: os precursores do movimento sindical e o manifesto comunista como origem do direito do trabalho. Esse é o recado aqui para o pessoal que estiver em São Paulo nessa data, dia 17 de Não queira se julho. deslocar, né, também. Não queira se deslocar, né? Eu acho que vale a pena. Então, encerramos hoje o programa Democracia no Ar e agora convocamos ele, o homem da voz de ouro da Atitude Popular, ele mesmo, Jonathan Neto, para encerramento de mais uma semana de trabalho. Obrigado a todos e todas que estão aqui conosco. Obrigado pelo carinho da audiência e até segunda-feira. Bater uma foto de vocês, né, para 11 horas 3 minutos. bater uma foto de Acabamos de vocês ouvir aqui o todo programa mundo. Democracia no Ar, que é um programa dos movimentos sociais do Ceará. Temos o apoio cultural da FBNB, Citaf, Ciface, Mova-se e o Show Advogados Associados. A apresentação de Márcio Rodrigues.